pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Embarque Comigo. No vídeo de hoje a gente vai falar de finanças. Afinal, estamos no meio de uma pandemia e todo mundo quer saber como economizar para viajar quando tudo isso acabar. E por isso que eu trouxe aqui no canal um especialista nesse assunto, que é o Eduardo Vilela, um amigo meu, e ele vai tirar várias dúvidas sobre planejamento financeiro de viagens. Bem-vindo, Edu! Obrigado, Carol. Uma alegria estar aqui no teu canal falando de um assunto que é tão importante para viabilizar o sonho de viagem de tantas pessoas, né? Ah, que legal. Edu, conta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, o seu histórico nessa questão financeira, de planejamento, né, de investimentos, para a pessoa se apresentar e deixa também suas redes sociais para quem quiser te encontrar e, enfim, conversar mais com você e conhecer mais seus serviços. Legal. Eu tenho 38 anos e invisto e trabalho com orientação financeira há pelo menos aí 15 anos, né? Então, assim, comecei de uma forma completamente autodidata, né? E aí, ao longo do tempo, aquela coisa, né? Pelo fato de eu me interessar muito por esses temas de investimento, administração do dinheiro, aí começou com os familiares e amigos, né? Que me procuravam e falavam, como é que eu organizo aqui? Você não quer me ajudar? Não quer me dar uma dica aqui de como investir melhor? Enfim, né? E assim eu comecei, fui me profissionalizando ao longo do tempo, fazendo vários cursos, enfim. Atualmente eu atendo pessoas físicas, famílias que queiram trabalhar todo o seu processo de planejamento financeiro, né? Então é isso. Quem quiser me acessar, eu vou deixar aqui o meu e-mail, é eduardo@eduvilela, esse Vilela com 2 L's no lé.com. Não tem o .br, tá bom? Então, quem tiver interesse pode me procurar pelo e-mail. Perfeito, Edu. Vou deixar na descrição do vídeo também, e aí fica fácil para o pessoal anotar. Vamos então começar a saber como economizar para a viagem. Primeira pergunta que eu tenho, que eu recebi de algumas pessoas é: quanto tempo antes da viagem eu devo começar a economizar? Né? E aí tem uma outra pergunta que se encaixa nessa, Edu, que é o seguinte: às vezes a gente tem um orçamento e a gente tem um destino dos sonhos. Às vezes aquele orçamento não cabe no destino dos sonhos. Sim. Que conselho você dá para a pessoa? Espera um pouco, economiza mais, faz uma outra viagem? Como que gerencia essa questão da economia antes da viagem e o destino e variações de câmbio? Enfim, como que a gente pode começar aí a desvendar esses caminhos? Acho que a primeira coisa, Carol, a pessoa precisa definir quando que é a data que ela gostaria de viajar. Então eu quero fazer o meu intercâmbio, daqui 1 ano. Tá, perfeito. Definir a data, para a gente saber se essa data é factível ou não, né? Então, definir, legal, eu quero viajar daqui 12 meses e para qual destino e o que exatamente eu quero fazer. Eu quero estudar inglês durante 1 mês nos Estados Unidos. Legal, então, legal, definiu isso? Então, quanto vai custar esta viagem? Veja em preços de hoje. Então, a viagem vai ser daqui 1 ano, então você pode por exemplo, entrar em contato com a Carol, que é uma especialista em te ajudar nesse planejamento da viagem, né? Você pode também recorrer a uma escola, tem várias escolas aí. E aqui no canal vou deixar tem a playlist do quanto custa o intercâmbio, então tem uma estimativa de valor de vários países aqui no canal também. Exatamente. Então pronto, vocês que nos assistem aqui já tem aqui no canal. Então, assim, você precisa saber, você precisa levantar quanto custa tudo relacionado à viagem. Quando eu falo tudo, vamos lá, passagem aérea, legal. O valor da escola, para você ficar lá durante 1 mês estudando. Tem material, o material está incluso ou você vai ter que pagar a parte? Né? Espera aí, você vai ficar hospedado o quê? Numa casa de família
ou se vai ser hospedado numa instalação que a própria escola administra, quanto vai custar essa parte? Exatamente, quanto vai custar essa parte da hospedagem, né? Claro, ninguém vive quem vai fazer um intercâmbio, ninguém vai só para ficar estudando o dia inteiro, tem a parte do lazer, né? Nos momentos que você não estiver ali estudando, você vai querer passear, você vai querer você vai querer ir a museus, você vai querer ir a bares e restaurantes, né? Você vai querer conhecer outros pontos turísticos, tá certo? E então, quer dizer, é preciso calcular isso. A Carol aqui sabe bem ajudar vocês como fazer essa estimativa. Tem a questão da alimentação também. Peraí, que tipo de alimentação que eu quero? Eu posso, desde se eu quiser gastar nos Estados Unidos com $20, eu almoço e janto, tem. Se você quiser gastar $200 por dia, também tem, pode, né? Então, quer dizer, então vamos partir do pressuposto. Vou pegar Carol, fala você um número. Uma pessoa que quer fazer intercâmbio nos Estados Unidos, somando tudo, escola, passagem aérea, em valores de hoje, um mês. Quanto mais ou menos é essa conta? No câmbio de hoje, estaria uns 14, 15 mil reais. 15 mil reais, perfeito. É isso que você que nos assiste tem que entender. Definiu 15 mil reais, você quer ir daqui, idealmente, você quer ir daqui 12 meses. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar lá da frente, de trás para frente, você vai trazer. Peraí, você tem, então, 12 meses a partir de hoje para guardar essa grana. Então, vamos aqui para arredondar a nossa conta, né? Se a gente dividir aí 14 mil por 12, nós estamos falando quanto que dá? Espera aí, vamos fazer uma conta de cabeça. Você vai ter que gastar aqui, você vai ter que guardar, por exemplo, em torno de R$ 1.200, tá bom? Por mês. Só para facilitar. Tá. Então, quer dizer, aí, feito isso, como a gente sabe que câmbio varia, né? Então, o dólar pode subir, o dólar pode descer. Então, assim, a primeira coisa trabalhe com o valor de hoje para você construir a sua estimativa, tá certo? E aí você vai olhar para a tua realidade pessoal ou familiar. Espera aí, como é que é viável eu conseguir guardar R$ 1.200 por mês? Essa é a primeira coisa que você vai ter que... Porque, assim, como o tempo é curto, você quer viajar daqui 12 meses, assim, a tua preocupação, em termos de investir esse dinheiro, você vai conseguir um retorno desse dinheiro muito baixo. 12 meses é muito pouco tempo. Aliás, se você conseguir repor a inflação e ganhar alguma coisinha, está ótimo, né? Então, quer dizer, no caso de uma viagem curta, você tem que olhar para o teu orçamento e ver, peraí, provavelmente você vai precisar, né, fazer alguns sacrifícios em prol da tua viagem. Então, por exemplo, se você estava acostumado a gastar R$ 400, R$ 500 por mês com lazer, né? Então você vai ter que segurar a onda, você vai ter que gastar talvez metade, né? Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, pessoal, não é para cortar todo o lazer que vocês têm, porque senão a gente deixa de viver, né? Passar um ano sem viver nada, sem ter nenhum prazer, é horrível, né? Então, mas o que eu digo? Eu recomendo que você faça o teu orçamento pessoal. O que essa palavra quase que esse monstro, né? Orçamento, as pessoas até assustam quando escutam isso. Basicamente, você vai pegar ali uma planilhinha Excel e você vai colocar as suas entradas, né? Ou seja, tudo aquilo que você ganha, teu salário, enfim, outras fontes que eventualmente você tiver, e o que você gasta. E aí você vai separar isso, então, você vai colocar lá, né? Num bloco você coloca o que você tem de entrada. Quanto que você ganha líquido por mês, tá, pessoal? Cuidado quem é assalariado. Se está lá que no teu Olerite que você ganha bruto 8 mil, você não ganha bruto 8 mil. Você tem que pôr lá os 6.500, 7, que é o líquido que entra na tua conta, porque o resto foi imposto de renda. Já descontando os impostos, exatamente. É líquido, você tem que pôr valor líquido. Então, coloca lá tuas entradas, e aí
pega a parte das tuas saídas, ou seja, os teus gastos. Então, vai olhar. Primeira coisa, os seus gastos fixos. O que é gasto fixo? É aquilo que todo mês você tem que pagar. Então, aluguel, conta de água, conta de luz, plano de saúde, entendeu? Então, coloca os teus gastos fixos, né? Num bloco, e num outro bloco, coloca lá os teus gastos variáveis, né? O variável, então, alimentação é variável, né? Você vê, nós estamos numa época de pandemia, né? Quer dizer, eu conheço vários casos de pessoas que gastavam antes da pandemia X com alimentação, agora estão gastando 2, 3X, por uma razão de que estão muito tempo em casa, fica mais ansioso, come mais, enfim, né? E o delivery hoje é tão fácil no celular você pedir um delivery que, se você não tomar cuidado, você se vicia em delivery, né? Então, coloca quanto você gasta com alimentação. Coloca lá quanto que você gasta com o teu carro, por exemplo, né? Outra despesa variável, né? Coloca quanto que você gasta de farmácia por mês. Então, você tem que reunir. Sugestão que eu dou para você, para ser assim, de uma maneira bem prática, é assim: daqui para frente, toda compra que você fizer, guarde o canhoto, tá? Então, ou, se você, como a gente está em pandemia, você está provavelmente fazendo suas compras pelo cartão de crédito, use a fatura do cartão, porque ali o legal da fatura é que vem tudo discriminadinho por data, estabelecimento, valor e tal, né? E, claro, por favor, pague a fatura do cartão completa em dia. Juros rotativo no cartão está 14% ao mês. Limite de cartão de crédito não é renda, pessoal, cuidado, tá? Mas saúde, mas volta para cá. Então, quer dizer, olha, analise a tua vida financeira completa, né, para você ver aonde você pode segurar um pouco a onda em prol desse objetivo de fazer tua viagem. E a minha recomendação se você puder pagar a tua viagem, a maior parte dela à vista, é muito melhor. Por quê? Se você tem a chance de negociar desconto, com exceção de passagem aérea, que não tem essa possibilidade, se eu pagar à vista, não, as companhias aéreas não dão desconto, tá? Mas com exceção da passagem aérea, a Carol pode dizer aqui, né, Carol? Te faço essa pergunta, se eu qual é a antecedência mínima que eu tenho que contratar a escola, ver tudo relacionado à viagem, qual é o mínimo e se é viável conseguir desconto pagando à vista? O ideal, pessoal, é você fazer esse planejamento de 6 meses a 1 ano antes. Então, como o Edu falou, levantar todos os custos de 6 meses a 1 ano antes. Quanto mais antecedência, mais tempo você tem de se preparar e juntar dinheiro. Sim, tem muitas agências que para pagamento à vista negociam desconto, né? Então, você consegue barganhar alguma porcentagem de desconto, ou até mesmo alguma isenção de taxa. E passagem aérea, como a gente compra pela internet, você não tem um atendimento ali, e aí as agências que vendem, os sites que vendem são intermediários daquele valor, é mais difícil conseguir uma negociação. Agora, se você está fazendo com antecedência, você tem muito mais tempo para pesquisar e muito mais tempo para encontrar uma promoção. Então, essa que está a sacada, né? Você comprar uma passagem aérea 3, 4 meses antes, você pode ter muito mais chance de encontrar uma promoção do que se você tem um mês para viajar. Você não vai ter quase tempo de procurar e esperar um bom preço e uma promoção. Edu, você tocou num ponto, 2 pontos, na verdade, que a gente pode falar um pouco mais. Um deles é a questão de guardar o canhoto. Isso é uma coisa que a gente tem que ter o hábito de fazer, não só acho que no nosso dia a dia, mas é uma coisa que eu faço nas minhas viagens. Então, tudo que eu compro, eu vou guardando os canhotinhos. Então assim, eu estipulei que eu vou gastar $50 por dia com café da manhã, almoço, janta e passeios. Então, esse é o meu budget diário da viagem. Quando você guarda os canhotinhos, no final do dia eu somo. Eu gastei mais com comida hoje, eu gastei mais com passeio, então amanhã eu tenho que gastar menos. Isso é um controle que eu tento fazer diariamente na viagem, não é a parte mais prazerosa,
mas ajuda muito a você entender quando que você sai do orçamento. Eu saí do orçamento hoje porque eu precisei ir na farmácia e comprei um remédio para dor no pé, que estava me dando dor no pé. Então, você consegue saber isso. E o parcelamento, Edu, fala um pouquinho mais assim, quando que compensa fazer o parcelamento, se ele compensa. Lógico que eu acho que todo mundo gosta, né, de quitar o intercâmbio antes da viagem. Qualquer viagem que a gente volta e está pagando é sempre ruim, porque você já nem lembra mais, já tem aquela dívida, mas é uma coisa muito cultural nossa, né? Acho que é um paradigma que a gente tem que pensar e refletir, né? Quando é que compensa? Sim. Brasileiro, a gente gosta de parcelar tudo, né? E às vezes, no longo prazo, isso pode acarretar num endividamento, né? Fala um pouquinho mais do parcelamento, Edu. Carol, assim, aí eu digo, Carol, para você, para quem nos assiste aqui, assim, eu não recomendo parcelamento. O parcelamento pode estourar com a tua vida financeira. Essa cultura que o brasileiro tem de querer parcelar tudo é preferível. O grande problema do brasileiro é que nós não temos uma cultura de se planejar com antecedência. Se eu fizer uma pergunta nesse momento, para cada 10 pessoas, eu perguntar quais são os teus projetos de consumo, os teus sonhos de curtíssimo prazo, que é de agora até 6 meses, curto prazo de 6 meses a 1 ano e médio prazo até 2, 3 anos. Se eu perguntar agora, cada 10 pessoas, 9 não vão saber responder essa pergunta. Por quê? Porque não fazem nenhum planejamento, deixam a vida levar. Então, assim, mesma coisa, quando eu falo, espera aí, monta uma planilhinha simples, olha a tua vida financeira ali, coloca para 12 meses, pega os últimos 3 meses, o que você gastou e faz uma projeção nessa planilha de agora para 1 ano, quanto para você entender quanto que você vai gastar ano em cada uma daquelas despesas que eu falei, variáveis, fixas, enfim, para daí você poder mexer, ver aonde você tira. A grande verdade é que, assim, pouquíssimas pessoas fazem isso. Eu gosto muito dessa estratégia. Ao guardar os canhotos, Carol, arruma uma caixinha, toda compra que você fizer, coloca no canhoto, chega no fim do mês, aí você soma, olha também a fatura do cartão, enfim, né? Mas o ponto você parcelar é ruim, tá certo? Mesmo ruim que porque, for sem juros, Edu? Isso é uma grande, aliás, isso é uma grande mentira, né, que contam para você. Não existe parcelamento sem juros. Na verdade, o que você paga, esse falso sem juros, né? Olha, você vai parcelar 10 mil reais em 10 vezes de R$ 1.000 por mês. Quer dizer, na verdade, você vai estar pagando normalmente um desconto. Se você fosse pagar à vista algo que custe 10 mil reais, você teria aí um desconto em torno de 10% a 15%, né? Na verdade, então, isso para qualquer coisa que você for comprar. Então, na verdade, o parcelamento é uma forma que foi encontrada pelo comércio, pelos bancos, né? Para que a população tivesse acesso. Nós estamos num país ainda muito pobre na média da população, tivesse acesso a comprar uma série de bens e conseguir encaixar isso em parcelas menores. Mas, na verdade, se pagam juros muito altos e a melhor coisa para você repita, o planejamento. Eu não recomendo, se você falar, olha, eu quero fazer minha viagem daqui 3 ou 6 meses. Não faça isso. Se você tem a tua vida financeira, ali uma vida financeira que não tem muitas sobras, né, por diversas razões, ou porque você gasta mal com coisas que não necessariamente estão relacionadas ao seu bem-estar, ou porque também você ganha pouco, não ganha muito, também tem essa coisa, Sim. Né? Mas, assim, busque, é preferível que você, em vez de você viajar, você viu que não dá para você viajar em 6 meses, 12 meses, mas dá para você viajar daqui 1 ano e meio ou 2 anos, vai guardando por mês um pouco todo mês. Quer dizer, primeiro analise suas finanças, veja o quanto é viável você guardar
porque você, ao comprar, pessoal, que fique claro aqui, comprar à vista vai te dar condições de conseguir desconto. Você tem que conseguir, pelo menos, ao comprar à vista, entre 10, 15, eventualmente até 20% de desconto. Então, o parcelamento, e outra, o parcelamento também, ele é um desincentivo a você ter clareza de como está indo os teus gastos mensais. Cabe aqui, eu dou um jeito, né? Você não sabe bem o que exatamente está acontecendo, mas como é uma parcela que é R$ 500 por mês ali, eu consigo. Quer dizer, no fim, você acaba se endividando, né? E quando a gente começa a parcelar uma coisa que a gente compra, a gente começa a querer parcelar outras coisas. E se a gente olhar para a vida financeira do brasileiro, o grosso da vida financeira do brasileiro é quase todo parcelado, né? Basta dizer nesse momento que nós temos hoje no Brasil em torno de 50 milhões de pessoas assim, com mais de 50% do que elas ganham por mês comprometido com parcelamento, né? Então, quer dizer, a pessoa acaba virando escrava do parcelamento, leva uma vida de subsistência, sofrendo para fechar o seu orçamento no fim do mês, tá? Tem aí N pesquisas internacionais que falam o seguinte: uma pessoa deveria se endividar no máximo até 30% do que ela ganha por mês. Acima disso, a pessoa entra numa situação perigosa de ficar inadimplente, de não dar conta de pagar os financiamentos, e assim você vê tanta gente perdendo o imóvel financiado, tanta gente ficando inadimplente, fez um financiamento de um carro, fez um financiamento de uma reforma da casa, e aí a pessoa para de pagar, no fim ainda perde o carro, perde a casa, né? E fica com o nome sujo na praça. Quer dizer, então, assim, minha recomendação é: você vai fazer a tua viagem? Não é viável, se é R$ 15 mil você guardar 1.200, 1.300 por mês. Então, pessoal, é o seguinte: então você não vai fazer a viagem um ano, você vai fazer a viagem daqui 1 ano e meio, 2, né? Mas, claro, primeiro, olha a tua vida financeira, talvez se você se readequar, passar... Grande problema, Carol, quando eu faço essa pergunta, cada 10 pessoas, 9 não sabem responder, o que você quer para o seu consumir, o que está alinhado ao teu bem-estar em termos de consumo no curtíssimo, curto e médio prazo. Quer dizer, a gente vive existe uma indústria de marketing, de publicidade muito forte que inclusive é uma ciência, a ciência do consumo. Quer dizer, a gente é bombardeado a todo momento por propagandas subliminares, por estratégias de vendas super sofisticadas, e nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos ao longo da nossa vida adulta a como lidar com o nosso aspecto emocional. E essas propagandas mexem com o emocional. Quer dizer, é muito comum, eu diria, você pegar novamente, a cada 10 pessoas, certamente 7 ou 8 gastam aí em torno de 1/3 a 1/4 do seu ganho mensal com compras que não são compras que trazem bem-estar para a pessoa. São compras assim que a pessoa vai no impulso, né? Queima o dinheiro, e esse dinheiro esse gasto que foi à toa, poderia estar sendo direcionado, por exemplo, para se fazer a sua tão sonhada viagem, o tão sonhado intercâmbio, né? Eu acho que isso que você comentou, né, das pessoas terem um limite aí de 30% de comprometimento da renda. Em vez de você comprometer a sua renda com uma dívida, comprometa 30% com guardar e economizar, né, Edu? Uma coisa... Exatamente. Acho que faz assim: eu vou pegar 20%, 30% e vou economizar. Do mesmo jeito que tem gente que já tem um compromisso, sei lá, de fazer uma caridade por mês, a pessoa já tem um dinheirinho ali reservado para caridade. Então, você já vai reservar também o dinheiro da sua viagem. E uma coisa que me ajudou muito, Edu, que eu posso compartilhar, inclusive dica sua para essa viajante aqui, é abrir uma conta em corretora. Isso ajuda muito, porque a partir do momento que eu sei que meu dinheiro
não está acessível ali tão fácil, né? A gente precisa de alguns bloqueios. Quando você está aprendendo, e eu me incluo nessa, viu, gente? Estou aqui tomando puxões de orelha do Edu aqui também. Você põe o dinheiro numa corretora, aí você escolhe um investimento. Eu quero que a gente fale um pouquinho mais de investimento também. Sim. Mas você já tem um compromisso meio que com você e com aquele investimento. O dinheiro não está assim, naquelas baixa automática de poupança, que aí a pessoa se perde. Então, acho que uma dica muito legal que funciona muito para mim, eu estou já nessa de vida de corretora há praticamente 2 anos, e o dinheiro que eu ponho ali, eu realmente não mexo, e se mexo é realmente um momento de emergência, uma coisa que realmente precisa, mas muda muito, assim, você vê o porquinho engordar. Com certeza. Isso que você está falando, Carol, é muito importante. Eu sugiro para vocês que façam da seguinte forma: não só abram a conta na corretora, mas coloque, se você viu que você consegue guardar R$1.000 por mês para a tua viagem, coloca em um programa lá uma TED automática. Se você recebe o teu salário todo dia 5 do mês, então você coloca uma TED lá um dia seguinte, todo dia 6, tá certo? Você tem que evitar, quanto mais decisões você tem que tomar. Não, deixa eu ir lá, ver o dinheiro, aí eu tenho que fazer a TED, mas aí eu já penso, será que eu vou conseguir fechar minhas contas do mês? Então não, automatiza a tua vida financeira. Depois que você fez a primeira análise que eu falei, de ver o teu orçamento, ou seja, tuas entradas, tuas saídas, consigo guardar 1.000? Então acabou, entrou o teu salário, mas meu salário não entra tudo no mesmo dia do mês, eu recebo em 2, eu recebo 30% do salário no início do mês e 70% no meio, no fim do mês, não tem problema. Você vai colocar então, coloca a TED naquele momento que você receber a maior parte do salário, mas tem que automatizar. E aí, realmente, quando você manda para a corretora, assim, pessoal, evitem investir, guardar e investir o dinheiro de vocês atrelado à conta corrente do teu banco. Né? Por quê? Porque, por exemplo, hoje a maioria dos bancos tem a conta poupança, né? Você tem a poupança integrada à conta corrente. Então, é muito fácil você resolver ir lá e sacar o dinheiro e gastar. Né? Então, manda para a corretora, porque realmente você tem um processo. Não é que é difícil você sacar o dinheiro, mas você tem que fazer 2, 3 coisas ali que vão te levar a pensar se realmente você precisa tomar aquela decisão, fazer aquela ação, né? Mas então, olha só, pessoal, se vocês vão viajar num período de agora até 12 meses, a preocupação maior de vocês tem que ser colocar o dinheiro para repor a inflação, tá certo? Numa aplicação que vai repor a inflação e, se possível, dar um pouquinho acima, mas não vai ser muito, né? Então, assim, pelo amor de Deus, não é para aplicar o dinheiro em ações, em cota de fundo de investimento imobiliário, ficar comprando e vendendo ações num dia achando que você vai ganhar. Não faça trading, que é uma estratégia muito arriscada. Para vocês terem uma ideia, dos traders profissionais que ficam comprando e vendendo ações dentro do mesmo dia, dentro de minutos ou horas de um dia, você tem estudos que mostram que mais de 95% dos traders profissionais têm prejuízo ao longo do tempo que eles ficam tradando, né? Então, não queira você, que é leigo, ficar lá comprando e vendendo a ação da Petrobras, pelo amor de Deus. Tá? Esse dinheiro tem que estar aplicado de uma maneira muito conservadora. Tá? E, assim, num período aí abaixo de 1 ano, é difícil encontrar aplicações fora da poupança, né? Que vão te dar inflação mais uns jurinhos. Por quê? Porque se a gente pegar a tabela regressiva do imposto de renda, se você aplicar, por exemplo, num produto de renda fixa muito, muito conhecido como Tesouro Direto, né? Você vai pagar no primeiro ano, se você sacar o dinheiro
nesse período de um ano, você vai pagar 20, se não me engano, são 22,5%. É isso mesmo, 22,5% acho que é 22,5%. de imposto de renda sobre os juros que você ganhar. Então, na verdade, se for o próprio depois de 2 Tesouro... anos, acho que depois de um tempo cai para 15%, depois Exatamente. cai para 7%, então vai caindo. 15% é assim, são 22,5% até um ano, de um ano a 2 anos é 17,5%, cai o imposto de renda em cima dos juros, e acima de 2 anos é 15%, aí tudo que é acima de 2 anos de tempo é 15% em cima dos juros que você recebe. Então, assim, não vejo, o teu dinheiro vai ter que ficar mesmo na poupança e vai acabar repondo ali a inflação. Tá? Edu, então, assim, para um ano... Pode falar. Não, pode finalizar, Pedro, desculpa. Só para completar, então quer dizer assim, para opções de... e eu estou falando particularmente, viu, pessoal, nesse momento que nós estamos, em que a taxa de juros base, referência para as aplicações financeiras, que é a Selic, caiu. Vocês viram que ela está aí 2,25% ao ano. Isso significa, então, assim, se você aplicar no Tesouro Direto, você pegar hoje, por exemplo, o Tesouro IPCA, que está pagando a variação da inflação mais 4% ao ano, né? Então, quer dizer, você tem imposto de renda, um ano vai ficar próximo da poupança, quase vai ter aí um empate. Não, assim, dá para deixar assim, pensando bem aqui, fazendo um cálculo, dá para você pôr no Tesouro, se for o Tesouro IPCA, aí mais 4, que pague juros semestrais, tá? Tem essa modalidade que te paga aí 2% a cada 6 meses, né? Então, agora, se for realmente até 6 meses, aí deixa na poupança. Faz o seguinte, na poupança, até um objetivo de viagem até 6 meses. Um ano, você coloca no Tesouro, acima de um ano, aí você pode... O Tesouro é muito bom, eu acho que você pode continuar aplicando no Tesouro, né? Mas te abre a possibilidade. Quem vai fazer uma viagem daqui a 24 meses, por exemplo, pode aplicar num bom CDB, né? Pode aplicar mesmo até em alguns produtos de renda fixa que tem imposto de renda isento, LCI, LCA, enfim, né? Então é isso, Carol. Edu, quando você fala de CDB, é um investimento que muita gente usa, né? De renda fixa, pela essa questão da segurança, até 100 e poucos mil reais tem o fundo garantidor de crédito, então a pessoa tem... Funciona assim, ó. Até 250 mil reais aplicado por CPF, se o banco quebrar, porque um tesouro é um produto emitido por um banco, né? Então, quando você compra um título, um CDB, você está emprestando, então você aplicou lá 5 mil reais num CDB que vai vencer daqui 2 anos, e o banco emissor desse CDB vai te pagar a IPCA, a variação da inflação, mais 3% fixo ao ano, né? Então, você vai receber, ao final, deu 2 anos, tem uma data, né, de vencimento desse título, você então emprestou o dinheiro para o banco, né? O banco, no vencimento, ele vai te devolver o capital principal, que é os 5 mil que você aplicou, mais a variação da inflação no período e os juros anual de 3%, né? Então, agora, se o banco quebrar no meio do caminho, até 250 mil, você recebe de volta do Fundo Garantidor de Créditos, que é uma proteção que existe para o investidor. Esse fundo é assim, vamos supor, eu posso receber até um limite de R$1 milhão, né? Mas esse 1 milhão tem que estar em CDBs de 4 bancos diferentes até 250 mil, só para o pessoal entender essa curiosidade. Né? Mas vamos lá, Carol, você quer fazer outras perguntas? Aí, na verdade, de CDB, só para também dar uma ideia para as pessoas, né? Os CDBs, eles têm um rendimento de tantos por cento em cima do CDI.
Qual que seria um sim, rendimento bom de um CDB para daqui 2 anos, por exemplo? tá. Carol, olha só, na verdade, assim, você tem duas modalidades de CDB, né? Você tem um CDB que é praticamente igual ao título do Tesouro, o Tesouro IPCA, né? Qual que é a diferença de um CDB e do título do Tesouro? Enquanto que quando você investe e compra um CDB, você está emprestando a juros o seu dinheiro com um banco. Quando você compra um título público lá no Tesouro Direto, você tá emprestando o seu dinheiro para o governo federal, que te pagam juros por isso, né? Então, tem essa modalidade. Assim, na verdade, são três modalidades. A primeira é o CDB IPCA, variação da inflação, mais um valor fixo. Tá? E aí, assim, para um período de 2 anos, tá? Então, assim, no mínimo você tem que ter inflação mais uns juros. A perspectiva é que os CDBs passem a dar. Atualmente, você encontra CDBs aí que te pagam 3%, 4% ao ano, né? Então, assim, se você puder, você que vai fazer sua viagem daqui 2 anos, se já puder aplicar, é um bom. Você conseguir que o teu dinheiro cresça acima da inflação 3%, 4%, pô, tá muito bom para as condições. Para vocês terem uma ideia, em vários países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Japão, as aplicações na renda fixa, né, que tem os menores riscos, paga assim, inflação mais 0,5% ao ano, 1%, 2%. Então, um país como o Brasil, que mesmo que as taxas de juros venham caindo, a Selic, você ainda encontrar um produto financeiro na renda fixa que pague inflação mais 4%, é muito bom comparado com o exterior. E tem também, então tem esse produto IPCA+, tem o CDB pré-fixado. O que é o pré-fixado? Assim como tem o Tesouro pré-fixado, né? Que é um juros, como diz o nome, pré-fixado. Então, você vai receber esse CDB, o dinheiro vai ficar aplicado durante 2 anos a um juros pré-fixado de 7% ao ano. Então, o investidor vai receber 7% ao ano. Só que é o seguinte, esse produto, você tem que descontar a inflação. E aí que gera o problema. Vamos supor que a inflação, que atualmente está aí em torno de 3% no Brasil, vamos supor que a inflação dispare, a inflação suba de agora para no próximo ano para 5% ou 6%. Se o teu é pré-fixado, para você saber quanto que seu dinheiro cresceu, aumentou, você vai ter que descontar sempre a inflação. Se a inflação cresceu para 6%, 7% fixado, que você recebe por ano menos 6%, você vai ter um ganho de... Quer dizer, na verdade, você vai ter que descontar ainda o imposto de renda em cima desse 1%, né? Então, você vê, você vai ganhar muito pouco. Eu acho extremamente arriscado para você que está começando a dar seus passos no mundo do investimento, assim, pegar um CDB pré-fixado. Tem também o CDB pós-fixado, que segue a variação do indicador CDI, né? Na prática, pessoal, esse nome certificado de depósito interfinanceiro, enfim, esse nome, esqueça esse nome feio, tá? O CDI, na prática, ele é igual à taxa Selic. Então, a taxa Selic atualmente está 2,25%. Então, você imagina, então, quando você olha lá um CDB, olha, o CDB vai te pagar ao ano de juros 120% do CDI. A taxa Selic não está em 2,25%, então ele vai te pagar 120% de 2,25%. Vamos calcular isso. 100% de 2,25% é 2,25%. 20%, quanto que dá? Dá 0,4%, né? Então, esse CDB vai te dar aí aproximadamente 2,6%, né? Que tem que descontar o imposto de renda. Quer dizer, então esse CDB, por exemplo, ele vai quase empatar aí com a inflação, dá até menos que a inflação. Então, você precisa tomar cuidado. Por isso, assim, pessoal, para não estender aqui, entrar em algo muito técnico, nem assim, direto, aplica assim, a melhor de todas as aplicações para você, não importa se vai fazer sua viagem 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, tá? Vai no Tesouro Direto,
Porque o Tesouro Direto, ele ainda paga juros, em muitos casos, maiores que dos CDBs. Tá? O CDB, para você conseguir um juros melhor, um IPCA mais 5, existe, tá? IPCA, mas você tem que aplicar um volume de dinheiro elevado, tem que aplicar aí 50, 100 mil ou mais, né? Aí você consegue, mas para quem vai aplicar R$1.000 por mês, R$500, 2.000 por mês, enfim, o Tesouro, a vantagem do Tesouro é, se der alguma emergência no meio do caminho, você precisar do dinheiro, sim, o Tesouro, você saca o dinheiro a qualquer momento. Então, ele tem o que a gente chama de liquidez, né? Agora, o CDB não. Uma vez que você aplicou seu dinheiro num CDB, que vai vencer daqui 2 anos, você só vai ver a cor desse dinheiro daqui 2 anos. Se você tiver uma emergência e precisar do dinheiro antes, você está lascado, né? Então é isso. Uma coisa que eu queria comentar, Carol, que vale a pena, que é bem importante, uma pergunta que eu sempre escuto de quem vai viajar, né? É assim, mas Edu, não dá para prever o que vai acontecer, se o dólar vai subir, se o euro vai cair, enfim. O que eu faço? Quando que é o momento de eu ir comprando? Eu deixo para comprar o dólar, o euro que eu vou usar ali no dia a dia para pagar minha comida, meus passeios, eu compro na véspera da viagem, ou deixo para comprar no aeroporto. Ou, assim, pessoal, é o seguinte, ninguém, nem os maiores especialistas no mercado financeiro conseguem prever o que vai acontecer com o câmbio, tá certo? Se o dólar vai subir ou descer. Então, assim, o que eu recomendo para você? A melhor estratégia é você pode seguir 2 estratégias, tá? A primeira é a mais simples, vai comprando todo mês. Se você definiu que você vai gastar $100 por dia de comida e passeio, e você vai ficar lá 30 dias no país, portanto, você vai gastar $3.000, você vai viajar daqui 24 meses, divide $3.000 por 24, tá? O valor que der, você compra de dólar todo mês, vai comprando aos pouquinhos. Por quê? Ao comprar aos pouquinhos todo mês até chegar a data da viagem, você faz o que a gente chama de um preço médio. Você vai pegar momentos em que o dólar subiu mais, você vai pegar momentos em que o dólar caiu, mas na média, o teu dinheiro você vai preservar ele, porque qual é o risco de você ir comprar dólar na véspera da viagem? Imagina o seguinte, se o dólar, você vê, nós antes desse coronavírus, né, a gente tinha um dólar que estava ali na casa ali dos R$4 e tal, e o dólar explodiu. Hoje você vai a uma casa de câmbio, vai comprar um dólar turista, você está pagando quase R$6 ou R$6, entendeu? Sim. Então, quer dizer, olha o que aconteceu, né, Carol? Sair de 4 para R$6, né? Quem deixou para comprar, quem não fez a estratégia de ir comprando todo mês um pouquinho e vai viajar no momento com câmbio nesse nível, quer dizer, você vai precisar despender de muito mais dinheiro, né, do que você precisaria se você tivesse, novamente, a gente volta sempre para o ponto inicial. Pessoal, planejamento. Sim. Inclusive, pessoal que está assistindo a gente agora, quem vai fazer intercâmbio de média e longa duração e vai trabalhar no destino, se antes de você viajar você já tiver essa disciplina financeira, você vai ter outra vida durante o intercâmbio. Vai ser muito mais fácil você administrar o seu dinheiro e muito mais fácil você continuar guardando dinheiro lá. Até dou um exemplo que eu passei durante o meu intercâmbio. Eu fui au pair, né? Quando a gente mora com a família e cuida das crianças, e eu tinha salário semanal. E aí, na época, eu pensei exatamente assim, eu vou guardar tantos dólares por semana que eu receber para poder viajar no final do programa, para fazer algum curso. E comecei a guardar. Acho que eu ganhava $150, guardava 50 e vivia com 100. Quando eu pedi para trocar de família, eu fiquei sem receber salário. Por quê? Porque eu tinha recebido a minha bolsa de estudos integral, só que como eu ia trocar de família, eu tinha que devolver proporcionalmente a bolsa de estudos para aquela família e a outra família ia me pagar o restante da bolsa. E aí, o jeito que eu tinha de devolver isso, eu fiquei trabalhando, acho que umas 3 semanas sem salário. E eu consegui
passar numa boa, não tive que discutir, não tive que brigar, porque eu tinha guardado durante 3, 4 meses os meus $50 por semana, e não era algo pesado, né? Não era algo que pesa. Olha Quando que a gente tem legal. mais tempo de se planejar, não pesa. Assim, R$100 por mês, R$200 por mês. Agora você fala, 1.000, 2.000, às vezes pode pesar. Mas aí depende do tempo que a pessoa se planejou com antecedência. E aí, falando um pouquinho de imprevistos, Sim. Edu, essa conta que eu fiz na época foi conta de cabeça, né? Tem algum valor, alguma porcentagem que você recomenda para imprevistos, para a pessoa levar para viagem? Eu estou calculando que eu vou gastar $1.500 para ficar um mês fora. Quanto que eu levo a mais para algum imprevisto? Você tem alguma dica? Tá. Sim. Bom, a primeira coisa, né? Antes de qualquer coisa, você vai fazer tua viagem, teu intercâmbio de 1 mês, 2 meses, seja lá o tempo que for no exterior. Gente, seguro internacional, seguro viagem, seguro saúde, pelo amor de Deus. Tem um caso muito interessante, Carol, de um amigo que foi viajar para a Índia, passou lá 2 meses, e olha que curioso, né? Ele estava lá num dos museus em Nova Delhi e ele sofreu um ataque de macacos, porque na Índia os animais são soltos, né? E aí ele foi mordido por 3 macacos na perna, e até foi no hospital público, mas recomendaram para ele, aqui você não vai conseguir ser atendido, não tem vacina. E aí ele foi no hospital privado, tomou lá não sei quantas doses de vacina na barriga, de vacina contra a raiva, né? E ele teve o seguro, assim, ele funciona, mas ele demora para você ser reembolsado. Então, sim, tem vários tipos. Tem alguns que você consegue ir na hora, e tem outros que, quando é uma emergência, nesse caso, você tem que ir para qualquer hospital privado e depois você tem que pedir o reembolso. Isso, que foi o caso dele, esse segundo caso. E aí eu sei, Carol, que ele gastou quase $1.000, imagina, na Índia, quase $1.000, tomou lá as vacinas, e depois, 3 meses depois, quando ele já estava aqui no Brasil, ele recebeu do seguro, enfim, o dinheiro bonitinho e tal. Então a primeira coisa, seguro, tá? Normalmente, assim, qual o parâmetro que eu posso dar para vocês de emergência, tá? É muito comum, quando as pessoas fazem um planejamento de quanto elas vão gastar no dia a dia no exterior, numa viagem, tá? É muito comum as pessoas acabarem gastando de 20% a 30% a mais. Por quê? Porque as pessoas, em raríssimos casos, fazem um planejamento detalhado e correto, né? Assim, normalmente os planejamentos são feitos assim, com uma taxa de eficácia de 50% é previsto corretamente, e os outros 50% não. Então, assim, a minha sugestão é que você leve no mínimo, tá? No mínimo, de 20% a 30% de dinheiro a mais. Então, se você fez a conta, você vai gastar $200 por dia entre alimentação, passeios, você pode levar, então 30%, você pode levar tranquilamente aí entre $250, $260, idealmente até $300, tá? Diria assim, pensando em emergência, você deveria levar, vamos colocar, um mínimo de 30%. Legal. Tá? E o bacana é assim, se você conseguir se manter dentro do seu planejamento, esse excedente fica como um bônus para o final da viagem, né? De repente pode comprar alguma coisinha a mais. É importante tentar manter esse excedente até o final da viagem, porque a gente até pode ter imprevistos no último dia, né? Eu lembro quando eu voltei do meu intercâmbio, eu falei assim, eu vou voltar para o Brasil, não preciso mais de dinheiro, não preciso mais de nada, mas vou ficar com $100. Era tudo que eu tinha depois de morar 1 ano nos Estados Unidos. Tudo que eu ganhei lá, enfim, economizei, mas vivi as experiências lá. E aí eu falei, vou ficar com $100 para comer alguma coisa. A minha família ainda pagou o carro que me levou para o aeroporto e tal. Cheguei no aeroporto, pesei minha mala em casa, mas acho que a balança era muito, né, pequena para mala e tudo mais. Quando cheguei no aeroporto, tive que pagar exatamente $100 de excesso de bagagem. Nossa, meu Deus.
Pois é, isso Quando eu entrei você lá tá vendo? quando eu entrei na sala de embarque, eu falei, meu Deus do céu, agora não pode mais acontecer nada, porque eu não tenho $1 na carteira, não tinha uma moedinha, não tinha nada. Mas esse tipo de coisa que a Carol contou, assim, isso acontece com muita frequência, porque o planejamento é muito pessoal. Coloque na cabeça o seguinte, você, assim, sempre façam um planejamento de vocês, de tudo que você vai gastar na viagem, o mais detalhado possível. Não tenta, eu vejo muita gente que vai planejar a viagem, faz, assim, umas estimativas completamente baseada na cabeça, não baseia em números reais, não vai olhar direito o preço das coisas. Então, assim, cuidado, sabe? Assim, a Carol está aqui, ela tem Sim. bastante experiência, pode orientar vocês, eu também estou à disposição. Então, assim, mas saiba que, assim, mesmo quem faz um planejamento muito bem feito, você pode pôr uma taxa de erro aí de 10 a 20% num planejamento muito bem feito. Como eu falei, a maioria das pessoas fazem um planejamento 50% correto. Então, sabe, leve um dinheiro a mais, pelo amor de Deus, nunca. Essa é a regra fundamental que eu queria passar para você. Nunca leve o dinheiro contado, que você então vou gastar 200 por dia, aí só leva 200 por dia. Não faça isso, porque a chance é muito grande de você acabar gastando tudo e o teu dinheiro em questão antes do tempo terminar, e você ainda tem vários dias da viagem pela frente, e você fica vivendo como um pária, né? Aquilo que era para ser uma coisa legal, gostosa, vira um transtorno de não ter não ter $1 no bolso. É terrível. Sim. Aí acontecem situações de ter que ligar para os pais, ter que ligar para um parente, isso quando você tem alguém com grana que possa te socorrer, porque muita gente não tem, Sim. né? Então, assim, já vi casos, Carol, de gente que acabou o dinheiro, foi lá viajar 20 dias, o dinheiro acabou no 10º dia. Sabe o que a pessoa fez? Entrou na conta corrente no Bankline dela no Brasil e fez um empréstimo pessoal a um juros altíssimo para conseguir bancar suas despesas básicas de alimentação. Estou nem falando de passeio, estou falando de alimentação. Entendeu? A pessoa ainda se endividou no Brasil pegando um financiamento caríssimo de 8%, 10% ao mês, alguns já entram direto no cheque especial, né? Então, É verdade. cuidado, pessoal, cuidado. Inclusive, eu lembrei agora de mais um perrengue antes do Eduardo na minha vida, porque agora eu não caio mais nessas ciladas. Eu lembro que eu fui Que fazer bom. uma viagem e deu um problema quando eu cheguei no hostel, deu um problema no booking, nas datas, e eles tinham cancelado minha reserva. E aí eu tive que procurar uma noite em outro lugar. Só que estava tudo meio cheio. E aí eu estava tentando encontrar um lugar mais ou menos com o mesmo preço, né? Porque eu também não estava com uma sobra muito grande, eu estava meio justa. E foi a pior coisa que eu fiz. Antes eu tivesse pago mais e tivesse levado mais dinheiro. Porque essa primeira noite que eu passei no outro hostel foi péssima, dormi mal, gente que chegou à noite bebendo, fizeram barulho, acenderam a luz. E tem outros hostels um pouquinho mais caro, coisa de 10 euros, 20 euros mais caro. Eu poderia ter tido uma noite muito mais tranquila, mas eu estava com o orçamento muito apertado. A gente pensa no dinheiro e aí depois acaba passando perrengue. Então, gente, olha, de perrengue, de dinheiro, eu sou expert, viu? Não façam isso, não sejam como eu. Aproveitem as dicas do Eduardo aqui. Carol, só complementando uma coisa que eu lembrei aqui, para não ficar o pessoal sem informação, quando eu falei desse dinheiro de você ir comprando dólar todo mês, se você fala, peraí, eu vou precisar de $3.000, então vai comprando todo mês um pouquinho. Uma outra forma de você, se você não quer, se você acha arriscado você ir comprando dólar e guardar na tua casa, tem medo de assalto, esse tipo de coisa, que você pode fazer? Hoje, por exemplo, várias corretoras, boas corretoras, então tem a XP, tem o BTG Pactual Digital, tem várias aí, tá? Tem Isinvest, enfim. Essas corretoras oferecem fundos de investimento e câmbio, ou seja, você aplica o teu dinheiro todo mês lá, né?
e se aplica em real. E esses fundos, assim, como é que funciona, né? Esse fundo tem um gestor e esse gestor, todo o dinheiro que é aplicado pelos investidores nesse fundo, todo mês ele vai lá e compra dólar, né? Então, esse fundo ele te protege da variação do dólar. Então, se você definiu que você vai comprar 50, que você precisaria comprar $100 por mês, em vez de você guardar na sua casa, você faz a conta no mês. Olha, quanto está o câmbio esse mês? Ah, tá, R$6. Então, você vai depositar, investir no fundo cambial de dólar, você vai depositar investir lá R$600 naquele fundo, entendeu? Legal. Então, só estejam atentos, viu, pessoal? Você é um fundo de investimento, ele cobra taxa de administração. Vocês não deveriam, o limite de taxa de administração que vocês deveriam pagar num fundo cambial até 1%, tá? Ao ano, tá? Até 1%. O ideal é que você aplique o dinheiro num fundo que cobre aí até 0,5%, tá? Então, legal. Mas é uma alternativa para quem não quer. Tem muita gente, né, Carol, que tem medo de ficar comprando dólar, euro, ficar guardando em casa. A gente aqui em São Paulo, a gente sempre tem notícias aí de roubo de casa, enfim. E tem o cartão pré-pago também. A pessoa pode comprar um pouco em espécie e um pouco no cartãozinho pré-pago que tem senha e ela vai ter toda a segurança. Tem o IOF, mas tem mais segurança. Então, você paga um pouquinho a mais no câmbio, então você divide também um pouco do dinheiro. Leva um pouco em espécie, um pouco no cartão. Até para usar no destino é uma boa opção. Edu, eu estou olhando aqui minhas perguntas e acho que a gente já abordou todos os tópicos. Então, eu quero finalizar e te agradecer de novo a sua presença aqui no canal. Acho que realmente foram dicas muito valiosas e eu também aprendi bastante, estou sempre aprendendo. Então, eu queria te agradecer. E o contato do Edu, para quem quiser falar com ele, está aqui na descrição do vídeo o e-mail dele. Quer finalizar, Edu, alguma dica final? Quero sim. Falou assim, olha, é claro que eu falei, a gente conversou aqui no vídeo, a gente falou de alguns produtos financeiros, Tesouro Direto, CDB, enfim. Mas o que eu queria dizer para vocês, pessoal, por favor, não sigam dicas, tá? Seguir dicas é sempre muito perigoso. Trata-se do seu dinheiro, o seu dinheiro é algo que você ganhou de maneira muito suada, né? Então, assim, o que eu recomendo? Ok, eu falei aqui de produtos que podem ser legais com prazo de 1 ano, 2 anos, mas antes de aplicar o seu suado dinheiro, sabe, faça sua lição de casa. Hoje tem muito conteúdo de ótima qualidade. O próprio site do Tesouro Direto tem um mini curso para você que é rápido ali, de você aprender como se investe, quais são os riscos. Outra coisa, toda aplicação financeira tem algum nível de risco, pessoal. Não existe investimento risco zero, tá certo? Até a própria poupança tem risco, tá? Então, assim, não se contente em seguir uma dica, porque se você perder, quem vai sofrer e ser o responsável é você. Então, vai entender o que é um CDB, vai entender o que é um tesouro direto, quer dizer, busque uma assessoria especializada, se você não tiver tempo de entender, tá bom? Então, assim, e planejamento, vamos lá, vamos fazer o planejamento, vamos viajar direito, vamos viajar com bom dinheiro, entendeu? Nada de passar dor de cabeça, porque você não precisa disso, entendeu? Então, essa que é a mensagem. Carol, obrigado, um enorme prazer estar aqui contigo e espero que você que nos assistiu, que esse vídeo te ajude bastante aí a ter uma viagem super especial e gostosa. É isso aí, gente. Para resumir essa live em 2 palavras, planejamento e estudo. Isso é para tudo, assim. Isso vai te ajudar a economizar dinheiro, a viajar gastando bem, gastando de forma inteligente. Então é isso, planejamento e estudo, não tem outra receita. Né, Edu? É isso aí. É isso aí. Bom, gente, muito então... sucesso. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se você sabe de alguém que está planejando um intercâmbio e não sabe por onde começar, marca a pessoa aqui nos comentários. Semana que vem eu estou de volta e até mais. Tchau, tchau.